o curso ou a disciplina de contabilidade geral, ela é complexa, ela é extensa, é bastante coisa. Então, para tentar resumir e concentrar só no que realmente interessa, eu acabei cortando algumas partes e tentando deixar o essencial. Então, eu dividi ele assim. A gente tem 3 unidades, que é essa primeira chamada escrituração contábil. A primeira aula até a aula 4, aulas que eu me refiro é quando eu vou postar material para vocês, e a gente vai ter exercícios complementares a isso, né, que a gente também chama de atividade de fixação. Junto a isso, a gente vai ter a primeira prova. Então, isso vai acontecer, já vou falar das datas certinho, mas a gente vai ter uma prova, depois vamos para a unidade 2, onde a gente continua esse conteúdo aprendido. Então, tudo que você vê lá no primeiro slide da primeira aula de hoje, por exemplo, você vai usar até o final do semestre, nesse 2020/5. É um conteúdo que ele é complementar, cumulativo, tá? Então, ele se divide apenas por uma questão didática. Aí a gente vai falar um pouco das operações com impostos, tentando dar uma ênfase ao estoque, CMV e a parte do ICMS, como a contabilidade vê isso e como ela funciona para os acadêmicos de administração. E, por fim, a gente vai falar também da folha de pagamento. Então, com a folha, tem os aspectos principais em relação à parte da remuneração, INSS, FGTS, dá tempo a gente fala do imposto de renda, entre outras coisas. Mas as 3 unidades, elas servem para organizar e a gente vai ter 3 provas, portanto. E eu ainda estou cogitando aí, se tudo der certo, se vocês colaborarem, a gente vai fazer um trabalho de pesquisa complementar, que é para agregar o conhecimento e para que vocês tenham uma oportunidade em relação à nota também. É como eu costumo passar dentro da sala de aula presencial. Tá? Então, eu sempre fiz, deu certo, acredito que com o feedback de vocês, a gente vai conseguir fazer isso também. E aí, o que se vê ou o que se estuda nessa disciplina? Contabilidade é uma ciência, de modo geral, e aí o slide ele explica isso para tentar conceituar qual é a grande utilidade que vocês vão ter em relação a essa disciplina. Porque quem está fazendo o curso de administração tem por objetivo, o interesse, controlar uma empresa, né? Gerenciá-la, administrá-la e todos esses sinônimos que às vezes não são exatamente sinônimos, mas se complementam. Na prática, o que a gente faz é usar isso que nós vamos chamar de contabilidade para tomar as decisões. Então, eu organizei o curso dessa maneira, para que vocês possam ver o que é a contabilidade, fazê-la, mas principalmente entendê-la, a sua linguagem principalmente, de modo que quando alguém apresentar esses termos, apresentar essas coisas para vocês, esse conhecimento, vocês possam usar aquilo a seu favor. Né? Então, a ideia geral da disciplina é essa, é entender o que é a contabilidade para poder usar ela quando você vai tomar decisões na empresa que você está criando, administrando, enfim, tomando ali as decisões diariamente, para poder ter o melhor resultado no negócio que você está cuidando. Então, numa visão geral, o conceito básico da contabilidade vai ser isso, é uma linguagem, ou uma ciência, melhor dizendo, que utiliza dessa linguagem para basicamente fazer o quê? Observar o patrimônio dessa empresa ou dessa entidade, registrar isto e, a partir dali, fornecer informações. Então, o conceito geral é que sem ela, é praticamente impossível administrar. Mas isso não pode ser confundido, não deve ser confundido por vocês, estudantes de administração, como uma coisa tão simples assim. Porque, assim como, pensem, por exemplo, a gente aprender um outro idioma, o inglês, o espanhol, para quem nunca viu, requer um pouco de esforço. No começo você dá uma patinada, você precisa aprender novos termos, um novo jeito de falar, um novo significado para as coisas. E aí, com o tempo, com a associação, você vai aprendendo e dominando aquela área, aquela linguagem. E a mesma coisa para a contabilidade. Então, tem todo um background aí, um histórico, que a gente não vai aprofundar. Tem toda uma teoria que a gente também não aprofunda. Até porque o nome da disciplina é geral, então a gente vai ter uma visão geral. Do quê? Da contabilidade. E o que é a contabilidade, portanto? É o registro do patrimônio de uma empresa. Então, a gente vai entender o que é patrimônio, vai aprender a registrar esse patrimônio e vai entender aquela informação, sempre objetivando o quê? O processo de tomada de decisão, né? Como aquilo é útil para mim. Então, é basicamente essa lógica que a disciplina vai seguir, tá? E aí, aqui eu conceituo para vocês como essas duas ciências, da administração e da contabilidade, vão trabalhar juntas, né? Quase como se fossem irmãs,
Tem ainda a ciência da economia, que no caso aqui vocês vão ter algumas disciplinas relacionadas a isso, e elas todas se complementam, né? Apesar da gente estudar ADM separado de contabilidade, as duas precisam se ajudar e conversar, enfim, as duas, de certa maneira, sempre vão andar juntas, não tem como. Assim como eu, quando fiz meu curso de ciências contábeis, tive muitas disciplinas de administração. Administração e controle de estoque, administração e técnicas de gerenciamento de pessoas e assim sucessivamente. Tá? Então, de certa maneira, não tem como fazer um sem fazer o outro. E aí, seguindo nesse raciocínio, já que a gente sabe que a contabilidade serve para fornecer informações, a gente vai fazer isso por meio de 4 técnicas principais, que no slide eu trago aqui para vocês. A primeira delas, que é o que a gente vai dar muita ênfase para vocês começarem a fazer esse caminho, é a escrituração contábil. Além disso, a gente tem a elaboração das demonstrações contábeis, que vocês vão fazer também. A gente vai ver o que é demonstração contábil, o que é elaboração disso. Tem a auditoria e tem a análise, por fim. Essas últimas, a 3 e a 4, são técnicas relativamente mais avançadas, que aí vocês vão aprender se continuarem no curso, ou se um dia, preferencialmente, fizerem ADM, né, formou, vai lá, faz o curso de Ciências Contábeis para complementar o estudo. Se tiver interesse, é claro, também, tá? Então, aqui eu coloquei assim, o que se aprende nessa disciplina de contabilidade geral? Essas 2 primeiras técnicas, a escrituração, que a gente vai ver passo a passo como funciona, e a elaboração das demonstrações contábeis. Para quê tudo isso? Para tomar decisão, para entender como a empresa está, para saber como ela foi construída, como ela está caminhando, que rumo ela está tomando nesse sentido. Bom? Então, numa visão geral, eu deixo esse slide aqui para vocês olharem com calma e pensarem nessa pergunta altamente complexa, que é, o que você prefere na vida? Por exemplo, hoje, agora, né, ou, enfim, ao longo do dia. Você prefere tomar um sorvete ou fazer uma caminhada? Cada indivíduo vai fazer uma construção da resposta para essa pergunta à sua própria maneira, né, de acordo com aquilo que ele prefere, de acordo com aquilo que ele anseia, de acordo com aquilo que ele deseja. E aí que a gente entende, então, por que a contabilidade é uma ciência social aplicada. Ou seja, ela considera não somente números. Contabilidade não é matemática, não é uma ciência exata. Ela faz uso da matemática? Vai ter conta para fazer? Vai. Mas, assim como a administração, a gente faz as contas, encontra os números para tomar decisões. E essas decisões, elas dependem também de um outro aspecto, de entender que esses números representam coisas além de números, né? Pessoas, vidas, enfim, empresas, sociedade. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que, se ela serve para controlar o patrimônio das empresas, para fornecer informação em relação a isso, ela vai servir fundamentalmente, mais uma vez, para tomar decisão. Mas não serão apenas os números que vão direcionar essa decisão. A decisão, ela sempre depende de um indivíduo, do humor desse indivíduo, das suas emoções, dos seus desejos, dos seus anseios. E aí é a mesma coisa como acadêmico, como acadêmica. A gente precisa tomar a decisão de vir para a aula, tomar a decisão de estar aqui, estar presente neste processo. Então, para fazer um rápido parênteses, eu peço que vocês reflitam sobre o seguinte: o que de todas as coisas no mundo você preferiria, né, estar fazendo agora? Então, você queria realmente estar aqui? É o seu desejo nesse momento? É algo que você está disposto a dedicar o seu tempo, a sua atenção, fazer um sacrifício? Né? A diferença de estar aqui online para estar na sala de aula, na minha visão pelo menos, é que a gente só não saiu de casa. Mas o corpo precisa estar junto com a mente. O cérebro, o pensar, o desejo de estar ali, o coração também, eles precisam caminhar junto. Então, é muito comum que, enquanto acadêmico, como eu disse para vocês, eu ainda sou estudante, pretendo ser o resto da vida, enquanto eu puder eu vou estudar, mas é muito comum que a gente vá, e aí, por exemplo, aqui na web aula, mas eu não preciso mostrar a minha cara. Então, deixa o professor falando lá, eu fico presente lá, ele acha que eu estou lá e pronto. É a mesma coisa de você ir para a sala, né, e estar lá pensando em outras coisas. Então, o dia já acabou, o dia já passou, né? Daqui a pouco a gente vai descansar, começar outro e tal. Então, o que dá para resolver agora? Onde é que tem que estar a sua atenção agora? Esse é o segredo. Porque daí,
você estuda 1 hora aqui, mais 40 minutos amanhã, 30 minutos, 20 minutos, e tem um aproveitamento ideal, adequado. Se não, você fica enrolando, 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 e como acadêmicos, eu acredito que vocês sabem o resultado disso. Então, eu cobro muito essa presença no sentido de vontade, de realmente estar aqui porque quer, porque tem esse interesse. Porque sem isso, eu não consigo ensinar para vocês o que é contabilidade. Né? Pelo menos a superfície, que é o que o curso se propõe a fazer nesse momento. Mais para frente, vocês avançam e aprofundam. Mas sem esse mínimo interesse, fica difícil. Então, a tomada de decisão, ela não é uma questão acadêmica, ela não é uma questão da contabilidade, ela é uma questão do ser humano. E o ser humano tem as suas variações de humor, de desejo, e aí o segredo é, eu não tenho como saber como foi o dia de vocês, eu não tenho como controlar o dia de vocês para que ele seja perfeito e numa segunda-feira vocês cheguem aqui todos animados. Eu só tenho como controlar o meu, assim como vocês também só podem controlar as próprias vidas. Então é preciso esse cuidado, esse esforço, essa dedicação na proposição de ter um resultado desejado, né? Então a gente observa nesse momento, faz uma pausa para ver o que eu quero, o que eu quero da vida, o que eu quero aqui, onde é que a minha cabeça está, no que eu estou pensando. Quando eu consigo controlar isso, eu consigo ter um aprendizado melhor. E isso funciona bem para o professor, para o aluno, para o curso, enfim, para todos. Eu tenho resultado positivo vindo daí. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é basicamente essa questão. Adianta o professor ter o material lá, ou está disponível no WhatsApp, no e-mail, no SIGA, todas as formas possíveis, se o acadêmico não manda uma mensagem, se ele não fala uma coisa, se ele não pergunta, se ele não tira dúvida, não vai fazer diferença nenhuma. Então aí mudou, veio toda a tecnologia, mas a gente não está sabendo aproveitar. Então eu quero dizer que eu sou muito aberto e fico muito à disposição, mas isso depende muito da iniciativa do aluno, da aluna, para poder mostrar que tem esse interesse. Tá? Então, por isso o grupo do WhatsApp, por isso o meu e-mail sempre à disposição, para que vocês possam perceber como a disciplina, na verdade, quando a gente quer aprender, ela é muito fácil, ela é muito simples. Então, depende exclusivamente dessa vontade que cada um de vocês tem, ok? Então, nesse sentido geral, coloco aqui mais uma vez, contabilidade não é uma ciência exata, ou seja, não é só 2 mais 2 igual a 4. Tem cálculo? Tem, mas a gente só faz a matemática da coisa para chegar a um resultado. E esse resultado tem que representar alguma coisa. Né? Então, é basicamente essa ideia. Por exemplo, aqui nessa situação, antes de mais nada, eu precisaria ver se eu tenho no mínimo, sei lá, 5, 10 reais no meu bolso para eu poder escolher tomar um sorvete. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou tomar um sorvete? Né? Agora, a caminhada eu posso fazer de graça, mas eu preciso de um tênis. E assim sucessivamente. Então, a interdependência das coisas, das relações, das vontades, das emoções, é o que a contabilidade acaba acompanhando. Só que ela faz isso de uma maneira que ela se dedica ao que a gente vai chamar de patrimônio da empresa e o resultado que essa empresa tem. Mas, como bons acadêmicos de administração, vocês já sabem que uma empresa não é uma coisinha, uma caixinha fechada. Ela está o tempo todo mudando, crescendo, evoluindo, com muitas técnicas, com muitos jeitos de serem feitas, e sempre por trás de tudo a gente tem um grupo de pessoas. E isso é o fundamental também para a contabilidade. Então, de modo geral, a gente vê aqui, mais uma vez, o que eu acabei de comentar com vocês, que é a ideia da contabilidade. Vamos aprender escrituração, que a gente vai entender de onde vem essa palavra, e elaboração das demonstrações contábeis. Então, aí, com esse sentido, a gente chega à questão. Mas o que é, portanto, aquilo que a contabilidade se propõe tanto a cuidar, né, a controlar, a registrar? Vocês vão ver muitas definições diferentes. O que eu quero que vocês se concentrem é nessa palavrinha chamada patrimônio. E isso vai ser o grande segredo da contabilidade. Patrimônio, como eu coloquei aqui, é o conjunto de bens, direitos e deveres de uma entidade. Antes da gente entrar nessas palavrinhas em negrito aqui sublinhadas, eu quero que vocês percebam a palavrinha entidade. O que ela significa? Entidade pode ser compreendido como um sinônimo de empresa, né? Mas acontece que a gente fala entidade porque não é só empresa. Né? A gente pode ter uma organização sem fins lucrativos. Isso também é uma forma de entidade. A gente pode ter uma empresa com fins lucrativos. Isso é uma espécie ou forma de entidade.
Então, basicamente, a contabilidade serve para todo mundo. O governo, por exemplo, o município de Tangará, município da Barra, de Cáceres, qualquer cidade vai ter a sua contabilidade pública. Uma empresa em Tangará vai ter a sua contabilidade, uma empresa no Maranhão vai ter a sua contabilidade. Então, todas elas vão fazer uso dessa técnica. Entidade só significa isso, uma empresa para nós aqui no caso. Nós vamos estudar a contabilidade das empresas, portanto, empresas com fins lucrativos. Aquela empresa que você abre, né? Você abre uma empresa com o seu amigo, com a sua amiga, para poder ganhar dinheiro, para poder ter lucro, para poder crescer na vida, para isso. Então, é esse tipo de entidade que nós vamos estudar prioritariamente. Sem entrar muito nos conceitos mais profundos, até porque vocês vão ver outras disciplinas de direito empresarial, direito tributário, coisas que vão complementar esse conhecimento. Então vamos lá. Mais uma vez, o patrimônio nada mais é do que o conjunto de bens, direitos e deveres. E o que significa isso na prática? Basta que a gente faça uma associação com a nossa vida. Então você olha para você mesmo, né? Se você já trabalha, se você tem alguma coisa, por exemplo, você tem um celular. E aí, então, você tem algo que é seu. Isso faz parte do seu patrimônio. Você tem as suas contas a pagar. Isso também vai fazer parte do seu patrimônio. Então, ela está observando, a contabilidade vai observar nada mais, nada menos do que isso. O conjunto de bens, direitos e deveres de qualquer entidade. E aí, aqui eu classifico, né, para ficar mais fácil e didático, a separação entre bens tangíveis e intangíveis. E o que significa isso? Tangibilidade é aquilo que nós podemos ver, tocar, sentir. Né? São bens físicos, como, por exemplo, o celular. Os intangíveis, por sua vez, não são físicos, não podemos ver e não podemos tocar. Ou seja, seriam as nossas ideias, aquelas coisas, como, por exemplo, aqui eu estou usando um software dentro de um computador. O computador é um bem físico. O software que está instalado nele, o meu Windows, o pacote Office, etc., o meu Google Chrome, que a gente está usando aqui para acessar o Google Meet, ele é um software, ou seja, algo que eu não necessariamente toco, ele está dentro do computador. Né? Então, nesse sentido, a gente tem essa separação de bens. Aí eu dei alguns exemplos aqui para ficar mais óbvio e mais claro. Então, quando eu entro numa loja que vende roupa, por exemplo, ela vai ter lá todo o seu estoque de mercadoria, o seu mostruário, sua vitrine, etc. Todos os seus equipamentos, o computador, o caixa, enfim, a sua estrutura física de modo geral. E ela também vai ter coisas que fazem parte do grupo de bens que ela possui, que não são físicos. Então, a gente vai vendo ao longo dos estudos cada um desses exemplos. Aqui eu coloquei estoque, veículo, equipamento, pensa numa mesa, numa cadeira, e assim sucessivamente, tá? Então, nesse modo, os bens são esses, literalmente, bens físicos que nós vamos estudar. Existem os que não são físicos também, que a gente vai ver lá na frente, se for necessário. E aí, junto com eles, no grupo positivo, digamos assim, da coisa, a gente vai ter bens e direitos. Os direitos, eles são bens que a empresa tem, mas que, de certa maneira, estariam em posse de outras pessoas. Né? Então, a ideia geral aqui é basicamente o seguinte: imagina, acredito que vocês devam ter usado pelo menos uma vez na vida, né? Mas vou fazer o teste, se não ficar claro, vocês me pedem outro exemplo. Você tem R$ 10 no seu bolso e tem uma conta, sei lá, no Banco do Brasil. Você vai lá no banco e deposita. O dinheiro, ele é material, correto? Ele é físico, eu posso tocá-lo, senti-lo. Quando eu coloco ele lá no caixa eletrônico, faço o depósito, ele vai para a minha conta, no meu nome, naquele banco. Agora, aquele dinheiro, ele deixa de ser meu porque eu depositei na conta bancária? Ele continua sendo meu. Ele pertence a mim. Mas ele está em posse, nesse momento, do banco, por exemplo. Né? Tem, inclusive, autores que classificam o banco, de certa maneira, com um outro raciocínio. Mas é só para a gente ter um exemplo de como algo meu pode estar em posse de outra pessoa, ou de outra entidade, de terceiros, de modo geral. É como se eu pegasse o meu celular e emprestasse para você fazer uma ligação. O celular, porque eu te emprestei, ele deixa de ser meu? Não. Ele continua sendo meu, mas quem está usando naquele momento é você.
Então, eu tenho direito sobre aquele celular. Ele continua sendo meu. A mesma coisa o dinheiro no banco, não é porque eu depositei que ele some. O banco sabe que aquilo pertence à minha pessoa. E, assim, existem muitos outros exemplos práticos que a gente vai ver ao longo dos exercícios. Mas é só para ter uma ideia que patrimônio é esse conjunto de bens e direitos, que seriam, de certa maneira, as coisas boas, né, da vida de modo geral. E, na contrapartida, a gente obrigatoriamente tem que ter o conjunto de deveres. Então, os deveres vão ser as obrigações, como sinônimos, né? As obrigações que a gente assume na vida. Então, por exemplo, para eu ter essa aula aqui hoje, eu tenho uma energia acesa, né? Uma luz, uma lâmpada aqui. Essa lâmpada, ela é uma obrigação minha de ser paga no sentido de a conta de luz, né? A conta de energia. Então, isso a internet que eu estou usando, mesma coisa. Eu assumi uma obrigação, fui lá na Energisa e falei assim, olha, eu vou precisar de energia na minha casa. Então, o que a Energisa faz? Ela fala, tudo bem, Roberto, você usa e depois você paga. Então, eu tenho o dever ou a obrigação de pagar aquilo que eu estou consumindo deles. Isso serve para a internet, serve para qualquer outra obrigação que vocês possam imaginar. Se você mora de aluguel, você não tem a obrigação de pagar o aluguel. Por quê? Porque você está usando um bem, que é uma casa, de outra pessoa. Temporariamente, enfim, dentro das regras que você estabelece. Então, toda empresa, ela acaba, de certa maneira, tendo ali os seus bens e direitos e tendo, ao mesmo tempo, as suas obrigações. Né? Tendo ali os compromissos que ela assume usando coisas dos outros. Pode ser o dinheiro que ela pega do banco, né, emprestado para ela poder fazer um investimento. Pode ser o aluguel, porque ela está usando uma casa de alguém, um prédio de alguém. Pode ser a conta de energia. São obrigações que a empresa tem, são deveres que ela possui. Então, o patrimônio é a soma de tudo isso. A gente vai ter, de um lado, essas coisas boas, digamos assim, os seus bens e direitos, aquela mercadoria que ela tem em estoque, o dinheiro que ela tem na conta bancária. Em contrapartida, ela vai ter as obrigações também. Esse peso ou essa análise é o que constrói o raciocínio da contabilidade. Então, patrimônio é o conjunto de bens e direitos mais os seus deveres de uma única entidade. Então, aqui eu trouxe esses exemplos da conta de energia, do aluguel, fornecedor de mercadoria, quando a gente compra, mas não paga à vista e etc. Mas numa visão geral é simples assim. Eu vou ter coisas boas e coisas ruins, entre aspas. Por que entre aspas? Vejam, se eu não tivesse a energia, que é uma obrigação aqui para mim nesse momento, para estar com vocês, eu não poderia estar dando a aula. Então, tem que pagar a conta? Tem. Mas não quer dizer que é uma coisa ruim. Porque a energia é o que está me ajudando a fazer, nesse momento, essa aula. Né? A internet, mesma coisa. Tem que pagar a conta? Seria bom se não tivesse, né? Todo mundo gostaria de viver nesse mundo, mas não é assim. Então, tem a obrigação? Tem. Só que, em contrapartida, aquilo é útil para mim. Né? Eu faço uso daquilo, de certa maneira. Então, a obrigação não é necessariamente uma coisa só negativa ou só ruim. Ela é útil para a gente poder fazer as coisas que a gente deseja. Então, aí, às vezes, a empresa vai lá no banco, pega um dinheirinho emprestado para comprar uma máquina. É uma obrigação pagar a dívida do banco? É, mas ela está usando aquele dinheiro para comprar uma máquina que vai gerar mais dinheiro, justamente para ela devolver aquilo para o banco. Então, é um raciocínio mais ou menos nesse sentido. Tudo que a empresa cria, constrói, movimenta, ou vai ser classificado como um bem, um direito, ou vai ser classificado como uma obrigação que ela possui. Utilizando esse raciocínio, a gente entende, então, o que é o patrimônio. E se a gente entende o que é o patrimônio, a gente entende para que serve a contabilidade. Para controlar, registrar, avaliar e tomar decisão em cima daquele patrimônio. A contabilidade, que eu dizia antes, que é uma linguagem, que tem toda a sua terminologia, ela possui ali um conjunto de termos propriamente ditos, né, de uma terminologia própria para classificar essas coisas. Então, é muito comum que quando você começa a estudar contabilidade, isso fica meio confuso. Mas se a gente se atentar bem, é bem fácil de entender. Então, por exemplo, de um lado, a gente tem os bens e direitos. Isso, na contabilidade, vai ser chamado, vai ser chamado de ativo. A classificação disso, a etimologia da palavra, ela é um pouco mais complexa, mas em termos mais simples,
Ativo é sinônimo de bens e direitos de uma empresa. Significa que aquele recurso foi ativado e será usado pela empresa. Então, para não entrar muito na tecnicidade profunda da contabilidade, eu costumo parar por aqui. Se você entender que ativo é aquilo que representa os bens e os direitos de uma empresa, pronto, já compreendeu o conceito geral. Do outro lado, a gente vai ter o passivo, que são as obrigações da empresa. Passivo significa, então, obrigações. Aqueles deveres, aquelas contas a pagar, os compromissos que a empresa acaba assumindo na vida. Você vai lá comprar o seu celular, não tem dinheiro para pagar à vista, o que você faz? Parcela. 12 vezes. Essas 12 vezes representam para você uma obrigação. Para a empresa é a mesma coisa. Se ela não tem dinheiro, se ela não tem recurso, ela assume obrigações ao longo da sua vida útil. E aí a gente chama isso de passivo. Então, de um lado ativo e do outro passivo. Para compor o quê? O patrimônio. E aqui, por fim, a gente tem o chamado patrimônio líquido, que nada mais é, vejam, patrimônio é o conjunto de bens e direitos com os deveres da empresa. Patrimônio líquido é a ideia de pegar tudo que eu tenho, bens e direitos, menos tudo que eu devo, obrigações, e ver o que sobra. Então aí eu costumo pedir para os meus alunos fazerem uma análise de como é o patrimônio líquido da vida deles, né? No caso aí vocês. Pensa assim, ó, pega tudo que você tem, até a moto, a bicicleta, o carro, o cachorro, a casa, o que você tiver, tudo que é bem e direito. Né? O dinheiro que você tem no banco, o dinheiro que você tem na carteira, a TV que tem na sua casa, tudo. Soma todos esses bens e direitos. E aí você pega em contrapartida e observa tudo que você deve para qualquer um. Todas as suas obrigações. Você vai chegar a uma conclusão de que ou o resultado é positivo ou negativo. Né? Ou você tem coisas suficientes, se você vendesse tudo e transformasse em dinheiro, você ia poder pagar todas as suas dívidas? Então, se sobrasse alguma coisa, o seu patrimônio líquido, que a gente chama aqui de líquido por causa disso, é o que sobra, né? Ele seria positivo. Ou ele pode ser negativo também. Se você deve mais do que você tem, o raciocínio é o mesmo. Então, a lógica fundamental da contabilidade se divide nesses conceitos. De um lado, as obrigações e de outro, os bens e direitos. Eu pego um menos o outro, eu tenho alguma espécie de resultado, uma sobra. Isto é patrimônio líquido. Então, patrimônio bruto, conjunto de direitos, de bens e de obrigações de uma empresa. Patrimônio líquido, se eu fizer o raciocínio de todos os bens e direitos, menos aquilo que eu devo, todas as obrigações. Eu vou chegar ao conceito de patrimônio líquido, chamado também de valor residual. Né? A ideia é que, nesse sentido, para uma empresa, patrimônio líquido significa as obrigações da empresa com os sócios. Porque, vejam, quando eu crio uma empresa, eu crio a partir do dinheiro de sócios. Então, a empresa pertence a quem? Ela sempre terá uma dívida com os sócios. E essa dívida é representada ou chamada de patrimônio líquido. Os sócios abrem uma empresa para ela dar lucro. Então, quando ela tem lucro, ela vai passar esse lucro para quem? Para os sócios de volta. Ou acionistas, enfim. O raciocínio é basicamente esse. Ok? Então, lembrando, ativo, bens e direitos, passivo, obrigações, ou deveres, tá? E eu estou falando várias vezes os mesmos termos, e termos sinônimos, porque dependendo de onde vocês forem buscar, às vezes estudando por conta, vocês vão ver gente falando termos diferentes. Mas se eu falar obrigação e dever, é a mesma coisa no contexto que a gente está usando. Bacana? Então aí, para dar um exemplo bem rápido, eu tenho R$10 na minha carteira e eu tenho lá uma continha na padaria da esquina de R$3. Para classificar isso, basta que eu faça essa pergunta: qual é o meu patrimônio? Né? Eu, no sentido empresa. Bens e direitos é o que eu tenho, né, ou o que eu tenho a receber de alguém. Então, eu tenho R$10 na minha carteira. Qual é a obrigação que eu tenho nesse momento? De pagar os R$3 que eu estou devendo na padaria. Agora, se eu pego os R$10, vou lá e pago esses 3 que eu estou devendo, o que sobra na minha mão? R$7. Então, o meu patrimônio líquido são esses R$7, representados por essa lógica, por essa sequência de eventos. Eu tenho ali bens e direitos, algum tipo de obrigação, eu fiquei devendo lá na padaria, né?
nesse caso, R$3, e o que sobrar na minha mão é o meu patrimônio líquido, feitas esse raciocínio, né? Aquilo que eu tenho menos o que eu devo. É só você fazer sempre esse raciocínio. Começa fazendo ele pela sua própria vida. E aí você já vai ter uma ideia de como usar esse conhecimento, essa contabilidade, a favor da sua própria tomada de decisões da sua própria vida, né? Não só financeira, mas patrimonial de modo geral. Ativo é um recurso controlado pela entidade. Então, vamos fazer uma pausa aí rapidinho. O que é recurso? Usa-se esse termo para não dizer somente ativo é um dinheiro. Recursos são os bens e direitos. Então, ele pode ser classificado das duas formas. Pode ser um bem, em algum momento ele vai para a mão de outra pessoa, ele passa a ser um direito que eu tenho sobre aquilo. Então, é um recurso controlado pela entidade, resultado de eventos passados. Por quê? Porque tudo acontece para que se chegue até aquela definição. Por exemplo, como é que eu tenho um celular no meu nome? Eu tenho que ir até a loja, existe uma sequência de eventos que acontece antes daquilo se tornar uma propriedade minha. Então, para a empresa não é diferente. Ela não nasce simplesmente do nada, ela não tem o seu patrimônio do nada. Há uma sequência de eventos passados, como a norma fala aqui, que vão resultar naquela classificação. Então, por exemplo, a empresa vai lá e compra um veículo. O veículo vem, ela guarda na garagem. Houve uma sequência de eventos, né, antes da existência daquele bem, para que ele pudesse se tornar parte do patrimônio da empresa. Então, esse bem a gente vai chamar de ativo, porque ele se classifica como um bem físico, que eu posso ver, que eu posso tocar. E aí, nesse raciocínio ainda, disse ali que, do qual se espera, né, que fluam benefícios econômicos futuros. Quer dizer o quê? Basicamente que aquele veículo que a empresa comprou vai ser usado para gerar, de certa maneira, algum tipo de benefício para ela. Quer dizer que ela vai comprar e vender o veículo? Não necessariamente, mas ela pode usar para entregar mercadoria, para buscar alguma coisa, para prestar um serviço. Então, fluir benefício econômico significa que ela vai tirar algum proveito daquilo, algum resultado, né, nesse sentido. Então, ativo nada mais é do que o conjunto de bens e direitos de uma empresa que estão ali no patrimônio daquela empresa, porque ela tomou decisões em determinados momentos para adquiri-los, para comprá-los, para tê-los e usá-los a seu favor. É isso o que a norma tenta explicar em termos muito simples, muito simplórios. E passivo segue o mesmo raciocínio, uma obrigação presente na entidade, também originada por eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos, ou seja, pensa na conta de energia. Eu tenho que ir lá na Energisa, pedir para eles ligarem, eu tomei uma decisão, aconteceu um evento, esse evento influenciou porque eu assumi uma obrigação. Então, aquela obrigação existe hoje. E aí, nesse sentido, para eu pagar essa conta de energia, eu preciso desembolsar dinheiro, saída de recursos da entidade, e essa saída de recursos é à toa? Não, ela me gera também benefícios econômicos. Ou seja, em termos muito simplórios, sem a energia eu não consigo trabalhar. Então tá aí o benefício. Trabalhando eu consigo ganhar o meu salário, a empresa consegue ganhar o seu lucro, e assim sucessivamente, ok? E aí, por fim, patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos, depois de deduzidos os passivos. Como o professor disse, todos os bens e direitos, menos todas as obrigações, tudo que você tem menos tudo que você deve, o que sobrar a gente chama de patrimônio líquido. Esses termos, por mais que eles pareçam muito técnicos ou muito complexos de início, a gente vai usar até o final do semestre. Então, até lá, vocês vão ficar craques, vão conseguir dominar com muita clareza esse passo a passo, tá bom? Então, o que a gente precisa, então, perceber nesse momento é que haverá uma necessidade de reacostumar o nosso cérebro com alguns termos, com algumas nomenclaturas, vamos colocar assim. Mas essa linguagem vai servir para a gente poder tomar boas decisões no futuro, tá? Então, essa é a primeira aula, que é basicamente para a gente começar a introduzir o que vem a ser a contabilidade. Não é um conteúdo excepcional, eu sei, eu tentei resumir e trazer de uma maneira muito simples, e espero que tenha ficado claro, pelo menos esses conceitos mais básicos. Na próxima aula, que já está lá disponível para quem quiser ver os slides, a gente vai falar um pouco sobre plano de contas, contas patrimoniais de resultado, e ainda o débito e crédito, que é o mais famoso de todos.
né? O método ou a técnica que a contabilidade se utiliza para poder, então, fazer esse controle, essa geração de informações para quem faz uso dessa ciência, né? Principalmente os administradores, os contadores, os economistas também fazem uso, mas enfim, numa visão geral, é isso.